Amém. Sou o pastor Júlio César. Meu nome é Vitor. Meu nome é Kleber Viana. Kleber Viana. Está aqui também o Vitor. Acho que o Vitor vocês lembram, né? Quando o Vitor chegou aqui, barbudo, agora fez a barba, tá mais jovem. Bom, eu estava com eles conversando, né? E eles conversando aqui dentro do templo, eles estavam tendo algumas informações do Espírito. E aí eu falei, vamos fazer uma live para poder trazer para o povo essas revelações. O Vitor recebeu uma revelação fantástica, né, Vitor? O Vitor recebeu uma revelação tremenda. E aí eu falei para o meu irmão, né? Eu falei, vamos gravar uma live e em cima de um assunto. O assunto que nos dá hoje, hoje choca a nossa vida, que é buscar o Senhor enquanto se pode achar. As pessoas hoje não conseguem mais buscar a Deus. E é por isso que a Bíblia relata que o Senhor, né, a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele espera com que o homem alcance os seus ouvidos e também a dimensão da sua parcialidade de homem para com Deus e Deus para com o homem. Então eu queria, nós vamos bater um rápido aí bate-papo espiritual, tremendo, vai ter um bate-papo espiritual. E você vai ver o irmão Kleber falando, o irmão Vitor falando a respeito da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu queria ler a palavra de Deus. Vamos ler, Kleber. Kleber, você pode ler para nós a palavra do Senhor Jesus? Vamos aqui mais perto aqui. O Kleber vai ler a palavra de Deus aí, e nós vamos bater em cima desse tema aí. Qual que é o capítulo e versículo, cara? Fala bem alto para eu ouvir. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Vamos lá. Isaías 55, 6. Diz assim, meus irmãos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. De novo, Kleber. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a palavra-chave. Vou continuar aqui. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus. O irmão Kleber acabou de ler uma palavra que é o que nós vamos entrar nesse assunto hoje, né? O irmão Kleber vai dar suas explicações. Daqui a pouco o Vitor vai trazer a revelação do Espírito Santo que deu a ele, né, meu? Amém. Vou trazer ele para os irmãos, para se aproximando um pouco mais do Senhor, né? A gente está glorificando a Ele pela revelação que Ele trouxe, justamente para que todos nós venhamos nos aproximar mais dele, né? Então, eu queria que vocês aí, o irmão Kleber também vai trazer uma palavra. O irmão Kleber vocês não conheciam, é um homem muito abençoado. Irmão Kleber, fala um pouquinho de você aí pro povo. Então veja bem, meus irmãos, nós estamos aqui porque fomos chamados por Deus. O próprio Senhor Jesus diz no seu Santo Evangelho que ninguém vem ao Pai a não ser, né, por Ele. E também ninguém, verdade? Quando você está abrindo a boca, eu estou sentindo uma unção, mano. Glória a Jesus. Coisa linda, né? Tá sentindo, Vitor? Eu também. Hã? Como Deus é na tua vida, hein, varão? Parabéns. Vai lá. E nós vemos também, meus irmãos, que o Senhor Jesus também, Ele disse que aquela pessoa, se Deus não trouxer ela, né, então quer dizer, verdadeiramente, ela não foi aceita, ela não pertence à comunidade do Israel de hoje, como diz em Romanos capítulo 2, versículo 29, que hoje o judeu é aquele que foi circuncidado no coração e não na carne. Então aquelas pessoas que vêm à presença de Deus porque foram concedidas a vir à presença do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por causa dele, por meio dele, e também as pessoas também não vêm até ele porque Deus não propiciou também a vir até ele. Então nós vemos aí, já posso entrar na palavra, sim, que Deus, Ele nos exorta, nos encoraja a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo em que Deus, Ele vai ser buscado, e esta oportunidade de ser buscada, tanto a oportunidade de ser buscada vai ser tirada como a oportunidade de ser achado por alguém. Meu Deus. Então nós vemos que nós devemos buscá-lo enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto, porque Deus, Ele é Deus de perto e Deus de longe. Mas vai chegar um tempo também que Deus, Ele vai se afastar de uma tal forma da humanidade, que Deus não vai poder mais ser achado. Aleluia. Ainda que não porque Ele
não escute, não ouça porque Ele é onisciente, mas porque Ele deu um tempo a cada ser humano de se arrepender, deu oportunidade para que cada homem, cada mulher, cada jovem, né, cada até mesmo adolescente possa estar se aproximando dele, possa estar buscando ele, possa estar, porque em Salmo 73, lá no finalzinho nos diz que enquanto aqueles que se desviam de ti, tu tens destruído, mas para mim bom é me aproximar de Deus. Então nós vemos que aquele que almeja o Senhor, aquele que realmente deseja estar com Deus, deseja desenvolver uma comunhão séria com Deus, ele vai buscar a Deus enquanto se pode achar, e vai invocá-lo enquanto ele está perto, porque Deus está perto de nós. Irmão Kleber, que unção tremenda, irmão Kleber. Aleluia. Glória a Jesus. Coisa linda está na sua vida, viu? Ei, irmão Kleber, existe uma coisa que eu quero até comentar com você e os irmãos lá ao vivo, que é muito interessante. A pessoa pode ter os mesmos versículos que você tem, ela pode pregar até mesmo igual você, mas a diferença que faz no homem é a unção. Porque os fariseus conheciam a Bíblia, mas não tinham intimidade com o Espírito, né? Então você vê que quando o Kleber começou a falar, a gente já sentiu Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele não anda com iracundos, com beberrões, com prostituta, Ele tem somente misericórdia, mas não anda e não consegue também habitar dentro dele. Porque automaticamente os seus pecados afastam o santo, que é o Espírito Santo, dentro do corpo do homem. Quando o homem peca, a Bíblia diz em Isaías 59, que tem um buraco entre o homem e Deus que chama pecado, que faz divisão entre vós e vosso Deus. Então vocês aí vendo aí, que realmente o irmão Kleber, com poucas palavras, já poderia, vou até desligar aqui, Deus abençoe a todos, Deus já falou aqui, amém? Deus abençoe, despede os irmãos lá, mano. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Deus já falou aqui, já não precisa nem continuar com o vídeo. Os irmãos, não! Olha quando a gente não quer, ó. Não, aí, cara, o pessoal quer que a gente fique. Já começou, né, pai? Já começou. Daqui a pouco você vai ver o que tem dentro do corpo do Vitor ali. Do corpo do Vitor vai sair para fora. Bom, eu queria só chamar a pauta do capítulo que nós falamos. Uma palavra muito linda que está desde lá do Deuteronômio. Então você vê lá do capítulo 4, Deus já tentando trazer a proximidade do povo para com Deus. Está escrito assim, ó. Então dali buscarás o Senhor, o teu Deus, e o acharás, quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, quando falamos buscar a Deus, se aproximar de Deus, não é uma coisa fácil. Vitor? Não. As pessoas às vezes falam assim, ô Cleber, eu vou buscar Deus hoje no culto. Será que realmente vai? Não é tão simples. Deus, ele é fácil chegar perto dele? Qualquer um quando chegar, aqui, estou aqui, vou embora. Não é fácil. Porque Deus contempla tudo, a sinceridade, por que ele está no... É como se fosse um juiz. Você não entra, não é qualquer um, entra numa sala de um desembargador, você entra. Tem que ser chamado para a sala, igual o que você falou. O que o irmão Kleber falou é verdade, tem que ser chamado. E quando Deus chama, tem que ter o quê? Humilhação. Jesus começou, para mim encerrar aqui a minha primeira pauta, ele deu esse exemplo e ele foi bem claro, dizendo que 2 homens se aproximou na presença de Deus. Ele disse que o primeiro homem chegou lá, batia no peito e dizia, eu dou o dízimo, eu sou ofertante, eu não peco. E aí Jesus falou que outro homem, o segundo, entra no templo para buscar a Deus e chegar próximo de Deus, e disse, ai de mim, que não cumpro os mandamentos, que sou miserável pecador. Foi isso que o nosso mestre disse. Ele disse, não está na Bíblia isso? Jesus falou isso. E quem saiu melhor com Deus? O segundo, Kleber. Porque essa aproximação de Deus tem que ter humilhação. Porque nós estamos aproximando de algo que é maior que nós. Concorda com nós? Concorda? Você está se aproximando por algo que tem mais poder que você. Então quem vai ter que ceder? Quem é mais fraco? Com quem, Kleber? Fala pra eles. O mais fraco tem que ceder, o mais forte. Eita, glória a Deus! Sim, meus irmãos. É por isso que muitos vão atrás e não encontram. Porque uns querem ser mais que Deus. É por isso que as igrejas hoje não têm Deus. Muito Deus não está lá. Porque o pastor quer ser mais que Deus. O pastor quer ser o super-homem. E o interessante é que a gente estava falando ali, né? Antes do vídeo. Vamos mais alto que eles vão ouvir lá. Interessante, a gente estava falando ali antes do vídeo. Que essa é a questão. Hoje as pessoas elas querem estar no púlpito, levando a palavra de Deus. Mas elas não têm o Espírito Santo. Não tem. Então por que isso acontece? Porque simplesmente pelo fato, elas não entendem o significado do sacrifício.
o significado da salvação. Porque quando a pessoa ela entende a salvação, ela entende que ela precisa se santificar para que aquela palavra chegue até o irmão. Porque senão não vai vir. Foi o que entra no assunto, né, da revelação que Deus me deu. Calma aí que agora vocês vão entender. O Vitor chegou na igreja, o Vitor vem em consagração para o culto, para o templo. E foi aqui que Deus te deu essa revelação, né? Olha só como que a igreja está uma benção. Nem inaugurou ainda, né? Deus já está dando revelação aqui dentro, né? Justamente. Ele sentou aqui, Deus deu uma revelação. Passa para eles rapidinho para a gente voltar para a pauta. Bom, nessa revelação é o seguinte. Às vezes eu estava numa reflexão. Às vezes a gente ora por pessoas que não têm vida com Deus. E a gente fica se perguntando, né, pastor? Pô, eu tô aqui me sacrificando por alguém que não entende o que a gente está fazendo. Mas porque eu quero a salvação dela. Independente se ela vai me discriminar, se ela vai me ofender. Sei que você eu ama. vou continuar buscando, eu tô amando ela. O amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Justamente, então eu tenho que orar por ela. Aí Deus me deu entendimento. Qual que é a importância da oração? A oração não é simplesmente você chegar e querer que Deus opere na vida do irmão, não. É você se sacrificar e entender que a sua oração só vai ser ouvida se você tiver uma vida de santificação. Então o preço que eu pago de humilhação hoje, que é o que o Senhor falou, o preço de eu mudar minha vestimenta, de eu tirar minha barba, de eu me santificar para me aproximar diante de Deus, é para que essas pessoas, através do amor de Cristo, sobre a minha vida, possam encontrar aquela pessoa. Então, se eu não amar a Deus, eu não vou orar pelo meu irmão. Vocês entenderam? Essa é a chave. Porque se eu não amar, eu não oro. E entrando na pauta que você falou que a oração tem que ser só os santos, a Bíblia diz, a oração dos santos será ouvida nesse lugar. Os santos, santificados. Mas para ser santo, olha só onde eu vou chegar, hein? Olha só onde eu vou chegar. Olha como o de Deus também me colocou aqui. Para ser santo, tem um estágio antes. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não há santo. Paulo diz, a carta aos santos. Mas por que Paulo falou a carta aos santos? É por isso. Porque antes de ser santo, você tem que ser justificado para ser santo. Então por isso que a Bíblia diz, serão justificados pela fé em Cristo. E pela fé em Cristo se tornaremos santos. Isso. Santificados. Nenhum é um santo, é santificado. É diferente do santo, que é o Deus Todo-Poderoso, e os santificados. Mas Paulo, ele abrevia a palavra e diz aos santos da igreja de Corinto. Agora, o que acontece? Que eu vou entrar onde você entrou. Aí vem, o que o Vitor falou, tem uma palavra na Bíblia que cumpre, que prova que a revelação que o Vitor teve é verdadeira e é bíblica. Posso falar? Posso, Léo? Posso? O que Deus te deu está na Bíblia. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Por quê? Porque a santidade, só quem tem a santidade são os justos, que buscaram justiça através do nome e também das vontades de Cristo. E pelas suas leis praticaram a sua obediência. Quando nós obedecemos a Cristo, se tornamos justos. E somos justificados. E ao momento que tornamos santificados também. E a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. A importância de santificar vem aí. Vem aí, claramente. Deus só vai operar através da minha vida se eu tiver em santidade. A unção só vai ser derramada se eu tiver amor pelo próximo. Por quê? Se eu estou em santidade, eu estou buscando a Deus, eu estou se apartando da minha vontade. Quando eu oro para o meu irmão, eu estou tendo misericórdia da vida dele. Sim. Então, aí, por causa dessa misericórdia, exatamente, Deus vai derramar dele sobre exatamente. Por que Deus ouve a sua oração? É porque agora você se parece com Cristo. E o próprio Pai ouve o Filho. Glória a Deus. Então quer dizer, agora você parece com Jesus. Você tem compaixão, você tem amor. Então você parece, você está num patamar espiritual de amor. Porque Paulo falou assim, olha, mesmo se eu tivesse revelação, mesmo se eu tivesse sem amor, nada seria. Então Paulo falou assim, sem amor, eu não ia ter conhecimento de Cristo. Verdade. Certo? Então hoje, Kleber, eu queria uma voz de você. Aí que entra a situação de buscar a Deus. Então os homens hoje têm dons, como Paulo tinha. Os homens são chamados de apóstolos, como Paulo foi chamado. Os homens são chamados até mesmo de grandes mestres, que o próprio Jesus falou, não me chama de mestre. Né? Somente é um mestre, né? Que é o Senhor Jesus. Não falar mestre um para os outros, homem com homem. Ninguém chamar de mestre. Na verdade, a Bíblia proíbe eu chamar você de mestre. Então, veja bem, olha o que Paulo disse. Eu tenho poder ter todos os dons? Eu tenho os dons. A serpente me picou, não fez nada. O paralítico levantou. Aconteceu isso ali em Éfeso. Mas sem amor, eu não sou nada. Hoje os homens têm tudo, mas não têm amor. Conta aí, Kleber. É verdade. Como o pastor Júlio estava falando, meus irmãos, o Espírito Santo estava me guiando lá em Deuteronômio. Como eu estava conversando antes com o Vitor, eu quero ler aqui rapidamente Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13 diz assim: quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado,
dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda vossa alma. Nossa! Como eu estava conversando com o nosso irmão Vico, Que coisa, hein? Foi tremendo. inspirado pelo Espírito Santo, eu perguntei a ele, talvez até de início eu não estava sabendo fazer a pergunta, mas eu falei assim, quando tem um elemento, foi essa a palavra que Deus me inspirou, né? Quais são os 4 elementos que foram estudados sobre a terra? Os 4 elementos: Água, fogo, terra, água, fogo, terra e ar. E qual desses elementos que Deus usa? Isso aí eu quero aprender. Qual desses elementos que Como Deus que é o usa? negócio aí? Vamos voltar aí. Os 4 elementos da terra, quais é? É água, terra, fogo e ar. Certo. Água, Foi. Isso tudo é bíblico. terra, Tudo é bíblico. fogo e ar. E tudo isso é criação de Deus, não é? Amigo? Sim. Então mas qual desses elementos que serve como símbolo a qual Deus pode estar purificando, embranquecendo a vida de um homem, de uma mulher? Qual desses elementos? Da terra? Sangue. Sangue de Cristo? O fogo. O fogo. Ah, tá. Tô falando de santificar na alma é o sangue de Cristo, que nos purifica de pecado. Certo. Mas o fogo é verdade, ele purifica também. O fogo. Então, quando Deus ele quer trazer uma purificação na vida do É, seu o povo, fogo purifica, verdade. ele usa o fogo. É a imagem do fogo que purifica. Assim como lá em Salmos capítulo 12, versículo 6, diz que as palavras do Senhor são puras. São palavras puras, refinadas, palavras refinadas como 7 vezes no forno. É, exatamente. Posso falar uma coisa? Deus ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, de que forma procederia com o filho do meu povo se eu nos purificar no fogo? E também Deus nos leva lá naquela palavra, purifiquei-os na fornalha da aflição. O que tem Purifiqueis na fornalha? da aflição? Meu Deus, imagina essa fornalha, ela existe. E sabe o que é o mais interessante? Que você percebe. A intenção é que você, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é santificado, que ele entende o poder da oração, do amor ao próximo, ele vai simplesmente olhar para a terra e falar: eu tenho que aborrecer a minha vida, eu tenho que sofrer, porque se eu não estiver sofrendo, eu não estou vivendo o evangelho, eu não estou amando meu irmão. Exatamente. Essa é a chave que ele falou, porque você é purificado na aflição. Então na aflição que Deus vai te usar. Por quê? Você está sendo santo e está sendo injustiçado pelo pecado ali, que está vendo as acusações sobre a sua vida. E por isso vem a misericórdia de Deus na vida do próximo. É igual Jesus. Jesus, ele foi santo, ele foi justiçado. E foi o sacrifício maior para que nós nos alcançássemos a ele. Então assim também é a nossa vida. Tem que ser como a de Jesus. Nós temos que passar tribulações, temos que passar dificuldades. E hoje o que as pessoas fazem nas igrejas, elas pregam santidade, mas não vivem santidade. É, exatamente. É como se fossem os fariseus, né? Eles pregavam uma coisa e via outra, né? São sepulcros caiados, limpos por fora e por dentro são terríveis. O que o Mon Kleber falou, meus irmãos, eu vou dar aqui uma palavra aqui, ó, muito linda também, que fala sobre justiça de Deus. Em Oséias 10:12 diz: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor. Olha só, e lavrai o campo de lavroura, porque é tempo de buscar o Senhor. Então, como o irmão Kleber estava falando sobre o fogo, quando Deus ele aparece no Monte Sinai, pegando fogo, mostra assim: o Salvador do mundo e o purificador das almas chegou aí. O fogo, o que purifica. O que purificou a fé dentro da Babilônia foi os homens entrar na fornalha ardente. Eu acho que a senhora tinha falado sobre isso. Sério? Vocês estão Sério. falando sobre isso? E ali o próprio Deus andar na fornalha ardente e ver: eu sou o próprio fogo. Aleluia. Eu não vou queimar vocês. Eu sou o fogo. Calma que eu não vou tocar em vocês, vou ficar só por aqui. Aleluia. Aí para aprimorar o assunto, o irmão, nossa Deus é fogo. teve essa revelação falando sobre isso, da fornalha. Aí você explica com mais riqueza de detalhes para os irmãos entenderem. Conta aí pra nós. Irmãos, vamos lá abrir aqui para vocês vão ver que a gente está fugindo da palavra. Vamos lá em Daniel. Daniel. Vamos lá. Daniel. Calma, nós vamos ir na palavra. Vocês querem a palavra? Então, Vocês querem a palavra? Aqui nós prega tudo é na palavra, né, irmão? É a palavra. É palavra e espírito, os dois andam juntos. É a palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus, vai lá. Daniel capítulo 3, versículo 21. Aqui diz assim: então aqueles homens foram atados com as suas capas
e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo. Meu Deus! Eles foram atados da forma que eles estavam. O Ramanduí que bede andai, Rai que bede confrecanderai que menai. Meus irmãos, ele está aqui, meus irmãos. Aleluia. Sinta a vida aqui forte. Glória a Deus. Meu Deus. Oh, Senhor, tu és santo. Tumanai querei chebe que Aleluia. Meu Deus do céu. Oh, Senhor, tu és maravilhoso. Irmão Kleber, olha como que Deus revela, irmão Kleber. Amém. Deus falou para mim que o seu veio no seu pensamento, o que veio em mim, ó, a revelação aqui, ó. Se parecia que você sentia que não tivesse um homem em pé aqui, ó. Glória a Deus. Foi isso, como Kleber? Foi isso? Agora na hora que nós fechamos os olhos? Com olhos de fogo. Sentia. Foi ou não foi? Sentia. Eu estava aqui na hora que você falou do fogo, meu irmão, parece que ele apareceu ali, ó, e ficou parado. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, ele está Glória a aqui. Deus. Oh, Pai, santo é o teu As nome. pessoas, irmão Kleber, as pessoas quando vê meu vídeo, você era um homem que estava atrás do celular, vocês dois, né? Justamente. Vocês acham que eu sinto essa glória, parece que é uma coisa meninice, né? Quem olha, né? É. Mas vocês estão sentindo aqui? Quem está na Nós casa, né, estamos, pastor? nós estamos vivendo aqui. Fala para eles aqui como inscrito o que vocês estão vivendo hoje, que as pessoas acreditavam quando eu chorava, quando eu sei falava em línguas, eles acham que eu falo para se aparecer. Estão sentindo? Não, mas Estão- essa é a verdade. Tá sentindo, Vitor? Tô sentindo. Tá Glória a sentindo? Deus. Tô sentindo É muito unção, forte testificação quando eu de faço um vídeo. Primeiro, para fazer esse vídeo a gente abriu a câmera e fez o vídeo. O que a gente fez antes? A gente Oramos. orou. Fala para ele. A gente Nós orou. oramos. Oramos para fazer o vídeo? Oramos. Porque tem almas, é por isso que nós tratamos as coisas de Deus com muita mais seriedade. Porque é almas, eu não posso fazer um vídeo e ficar falando. Tudo tem que ser discernido para Deus. Deus ele falou, vai fazer o vídeo? Vamos. Irmão Kleber, você precisa continuar, porque é de Deus isso aí. Vai. Irmãos, veja bem, você está aí é uma coisa e você está aqui é outra. Você está aí, você às vezes pela sua incredulidade, mas pede, se aproxima de Deus. Nós estamos falando para nós nos aproximar de Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar. Você tem essa oportunidade de se aproximar de Deus. Você está de trás das câmeras, Deus é filho, mas pastor. pede para Deus esta oportunidade de você estar aqui, porque é uma experiência inigualável. Então veja bem, aquilo que o pastor tinha falado, aí é uma coisa, aqui é outra. Talvez pela sua incredulidade você possa até duvidar, mas seja como aquele homem que pediu socorro de Jesus para o seu filho. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Seja como aquele homem, peça para Jesus ajudar a sua incredulidade. Você vai ver que aquilo que nós estamos falando aqui está sendo vindo do céu, vindo de Deus para a tua vida. Amém? E nós vemos também que Lindo, hein? a experiência, tudo nós passamos até atingir uma experiência. Primeiro nós somos justificados por Deus. Romanos capítulo 5. Nós somos justificados. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Romanos capítulo 5. Desce, Satanás, queimado no inferno. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5, meus irmãos. Abra a tua Pega Bíblia. essa, Satanás. Abre aí. Romanos, capítulo 5. peraí que eu, então, Vamos já lá. que deu essa palavra, vamos lá, vamos para Romanos. A justificação pela fé e paz com Deus. Peraí, Romanos, Foi o que Deus Romanos. estava falando na boca do pastor Júlio aqui antes. A justificação, né, irmão? E Justificação. você vê, irmão Kleber, você percebeu uma coisa que as pessoas não querem mais ser justificadas. Não quero. Elas não querem, irmão Kleber. Peraí que tá com um probleminha na minha vida, tá tudo colado o livro de Romanos aqui, peraí. Então as pessoas, elas pararam. É Romanos o quê? Porque elas Romanos pararam de capítulo buscar o reino dos céus, 5. pastor. Vamos lá. Buscar das vontades delas. Vamos lá. Pode falar, Muito bem. Kleber. Então, vemos aqui, irmãos. Sendo, pois, Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada. Nós não somente fomos justificados, porque a justificação gerou algo mais maravilhoso ainda. Meu Deus. A entrada à presença do Pai. Porque Deus, Ele não vai aceitar uma pessoa antes de ser justificado, meus irmãos. Enquanto você está na sua vaidade, no seu pecado, enquanto você está na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, cheio de cofas telebegrechei. Pode crer que é Deus que está falando com você aí, santo como a nasce aí decai. Então, quando uma pessoa está no pecado, ela está na prostituição, na vaidade, amém? Nas ilusões do mundo, ela está precisando ser justificada. Não pode, Deus não pode aceitar ela antes dela ser justificada, porque nós vemos aqui, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, para você ter paz com Deus, amado ouvinte, você primeiramente tem que ser justificado.
E para você ser justificado, você tem que se aproximar diante de Deus através do sacrifício de Jesus que foi derramado. Meu Deus, meu Glória a Cleber. Deus. Que coisa Justificado. linda. Irmão, vocês também têm que entender que vocês têm que sacrificar. Porque o sacrifício de Jesus foi a oportunidade que Deus abriu essa porta para que nós nos aproximássemos dele. Mas se a gente não sacrificar a nossa vida, aborrecer a nossa carne, igual a gente estava falando agora mesmo, a gente não vai conseguir se santificar. E sem santidade nós não vamos ver a Deus. Então, irmãos, isso é um assunto muito sério. Porque hoje, por que a igreja ela não consegue se aproximar de Deus? Porque elas não buscam a Deus de verdade. Elas buscam as riquezas, as vontades da carne, a casa que eu quero construir, o que eu quero ter. Mas elas esquecem das almas. A gente tem que focar na salvação, porque Jesus está voltando. Quando você foca na salvação, você olha para o seu irmão e fala: eu preciso morrer por ele. Eu preciso pagar um preço de oração. Meu Deus, Vitor. Eu estou penando ali, eu estou na miséria, eu estou no Falar esgoto. o que de uma palavra Eu estou no dessa? esgoto ali, ó. Às vezes eu estou dormindo na rua, mas aquele irmão está me tormentando. Eu falei assim: Deus, tem misericórdia daquela alma. Porque, Senhor, eu não posso ser salvo sozinho. Essa salvação tem que ir naquela vida também. Olha só. E aí vem a santificação. Meu Deus. Porque Deus vai olhar para você e vai ver: pô, um miserável está tendo misericórdia daquela alma. Eu que sou Deus, que sou o soberano, não vou ter daquela alma também? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus me deu obreiros de valor. Quando eu comecei essa congregação, eu disse: Senhor, não deixa ninguém entrar aqui se não for o Senhor que chamou. E hoje eu estou vendo, eu vi o Vitor, eu achava que era apenas um menino, e hoje eu estou vendo que realmente é tremendo. O que eu vejo nos dias de hoje, acontece algo, está acontecendo embaixo das capas, meu Cleber. Eu vou levar, quando você fala de justiça, que realmente você está falando, porque nós temos que ser justos. Deus, ele é justo. Porque, como ele não faz acepção de pessoas, se um come, o outro também tem que comer. Deus, ele pensa assim. Se um tem, Deus também, o outro tem que ter. Porque Deus é justo. Justiça é isso. É parâmetros. Justiça são parâmetros. Que bate ponta com ponta. Então, já que Deus não pode descer, não é que não pode, ele pode, mas não é da justiça de Deus descer do céu e entregar um saco de ouro ao mendigo, ele tem o quem? Os seus filhos para fazer. Então ele manda os seus servos. Ele é o dono da vinha e manda os servos em alimentar o órfão e a viúva. Então nós temos essa obrigação de fazer aquilo que Deus queria que fizesse se ele estivesse aqui. O que Jesus faria nesse lugar? Alimentava? Então vou alimentar. Então nós estamos vendo aqui, hoje, vou falar uma verdade, eu vou soltar aqui agora o verbo agora. Por que as pessoas não conseguem se aproximar de Deus? Posso? Pode. Com sua permissão, posso? Em nome de Jesus. Vocês estão preparados para ouvir? Estamos. Vocês estão preparados para ouvir? Então aí vai tijolo na sua cabeça. Essa noite pra cá, eu acordei irado. Irado com esse espírito maligno que está operando. Todo mundo quer ser usado. Todo mundo quer ser o bambambam. Todo mundo quer ser o poder. Sabe que é um demônio? Eu sou homem de Deus. As pessoas querem se aparecer mais que Deus. Sim. Então todo mundo quer ser o bonzão. Eu sou ele. Esse eu sou, que eu sei só um que pode falar isso. Jesus Cristo. Que disse lá em número de números: eu sou. E a Bíblia diz que fumegou o arraial. Aleluia. Então só existe um eu sou. Né? A Bíblia diz que João, ele começa a escrever dizendo assim: eis que vis uma forte voz procedente que vinha do trono, que dizia: eis que faço nova todas as coisas. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Só existe um que é o alfa e o ômega. Mas agora eles querem se aparecer. É um tal de querer se aparecer de uma forma terrível. Porque hoje, irmão Kleber, o que está acontecendo? Por que tem muita gente expulsando demônio? Antes não tinha, antigamente era raro. Por que hoje tem muitos sinais? Vou provar para você. Aconteceu, irmão Kleber, olha lá para vocês lá, vocês estão com eles lá também. Aconteceu o seguinte: por que está acontecendo isso? Porque hoje, meus irmãos, hoje o diabo entrou dentro das igrejas e eles estão manifestando e saindo a hora que quer, nem é por causa da pessoa. Verdade. Os demônios, mas aí você fala: mas não tem como demônio expulsar demônio. Logicamente que não existe, porque senão é realmente. Mas por que eles manifestam? Porque aonde eles estão manifestando muitas vezes é o lugar da igreja que ele tomou para ele. Então ele faz sinais para atrair um povo à mentira, para atrair um povo à soberba. Eu posso, eu sou o cara. Então você vê que os demônios estão manifestando para enganar. Olha, é o que eu estava falando com os irmãos. Irmão Kleber, quando um cara cai endemoniado com um tranca-rua no corpo, o cara cai endemoniado com o tranca-rua no corpo,
Quando essa pessoa manifesta com o tranca-rua, irmão Kleber, irmão Vitor, ele manifestou. Não é libertação. Libertação só uma palavra diz: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pera, vamos voltar lá, vamos voltar. Conhecerei o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os dois juntinhos, para bonitinho, para ficar bonito para todo mundo. Todo mundo, 1, 2, 3 e? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom. Vamos lá. A unção pode libertar? Não. Aí põe nas placas: a unção que liberta. Cuide sexta-feira de libertação. Não. Só há libertação. Pode orar para aquela mulher que é endemoniada que ela cai de novo. Verdade. Já viu isso nas igrejas? Já tive experiência disso. Já teve, né? Por que ela cai? Porque ela não ouviu e nem obedeceu a verdade. Por exemplo, eu era demoniado, nunca manifestou no meu corpo, e eu estou liberto hoje porque eu obedeci a verdade. Você também. Então vocês veem que essa palhaçada que você vê no YouTube, o cara expulsando o demônio, isso daí é paganismo. Isso não é libertação. Isso é manifestação. Que é totalmente diferente. As pessoas estão iludibriadas. Muitos que estão lá aqui me ouvindo nunca ouviu uma palavra assim. Eu acho que nem o Kleber nem você, né? Ouviu nesse sentido de ver assim, né? Nesse momento meio explícito. Porque agora, Kleber, virou teatro. Aí a pessoa pega: olha, eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma verdade para vocês. Eu quero confessar algo. Posso confessar para vocês? Pode. Posso? Posso? Vamos ver se eles querem. Se todos falarem que eu posso confessar, eu vou falar. Vamos ver lá. Ficam vendo lá os comentários. Eu cresci, eu era menino na fé, eu vou falar. Pode. Eles falam o quê? Pode. Bastante gente, né? Vou confessar para vocês. No começo do meu ministério, eu era um mentiroso. Por que mentiroso? Porque eu aproveitava das pessoas. Sabe o que eu fazia? Eu pegava, eu via que uma pessoa, se eu levantasse a mão e ela caía endemoniada, eu chamava aquela pessoa só para aquentar o culto. Eu estou confessando os meus pecados, eu confessei para Deus, e por isso que Deus me levantou. Porque tem muitas pessoas que não querem confessar os erros delas. E por isso que elas nunca vão chegar em esse de verão perfeito. Nunca. Porque querem usar as coisas. Então eu via que a pessoa lá manifestava, acabava o culto e falei: Deus vai operar que vocês vão ver. Aí toda hora eu sabia que ela ia manifestar. Sabe, tem pessoas na igreja que você sabe que manifesta. Tem pessoas que só de olhar você sabe. Não, mas você sabe que ela caiu uma vez, cai toda hora. Então as pessoas usam essas pessoas para falar que Deus está ali. Eu mentia para mim mesmo, até o ponto onde Deus me encontrou no caminho e disse: o que você está fazendo? Que meninice é essa? Então eu mentia para mim mesmo. Irmão, é o seguinte, por exemplo, eu chegava no culto, eu via uma mulher com a perna inchada e ia para o altar e ficava olhando para ela. E falava: vem aqui, a irmã está com a perna inchada. Poxa. Então quer dizer, o diabo estava tentando levar eu para o sistema religioso de hoje. Né? Que hoje o sistema religioso é tão hipócrita, o espírito de adivinhação tomou conta das igrejas. A verdade é essa. Gente, eles aqui é testemunha. Eu quero que você... Ô Kleber, você é homem de Deus? Você é homem de Deus. Você é homem de Deus? Quem mente é filho de quem? Filho do diabo. Fala para eles o que aconteceu de manhã lá com essas moças aqui na frente da igreja. Fala para eles. Nós abordamos o pastor Júlio pregando a verdade para elas, e Deus trazia revelações da vida delas e da vida de pessoas conhecidas delas, de parentes. E aquelas mulheres ficaram assim, estupefatas pelo que Deus estava falando através da vida do pastor. Do cigarro na casa dela. Justamente, o interessante mesmo, que todo momento o pastor, ele bateu de frente com o erro. Ele não julgou elas, ele foi amoroso. Mas a verdade, ela vem e você tem que ser exposta. Hoje o que a igreja faz? Ela vê o erro, ela fala: Jesus vai libertar. Deixa ela, o Espírito Santo convence. Mas elas não têm coragem de falar a verdade. Sim, porque elas acham que estão acusando. Eu preguei a doutrina para aquelas 3 moças, e Deus revelou o sonho que ela teve, né? Né? E do cheiro que ela sentiu de cigarro, que ela arrepiou toda. 3 moças. Aí, tá, não para minha glória. Pera aí, onde eu quero chegar com isso? As revelações do Espírito Santo que eu entendo dos 12 anos, não é revelar nome. Ele revela, ele pode, mas não é o foco de Deus. O foco de Deus, as revelações, sempre é para libertação e para cura. Porque é o que vai ajudar o homem. Então Deus, ele revela a palavra para limpar o homem, segundo a verdade, e as revelações sempre é enfermidade e revelações
para curar e também para transformar pessoas. Esse negócio que estão vendo hoje, irmão Kleber, é muito perigoso. RG, fala pra mim, pra que Deus vai revelar só RG? Fala aí, Kleber, vocês podem ficar à vontade. Olha, deixa eu... Espíritos enganadores, Paulo diz que entraria. E já estão, viu? Atuando faz tempo. Qual que é a intenção de Deus saber o teu RG? Hoje eu percebo que as pessoas elas falam disso só pra falar, ó, eu não sei se é o RG. Quem vai saber é só Deus. Só que elas esquecem de um detalhe. O diabo, ele também vê as coisas. A gente às vezes acha assim, ó, o pensamento é a revelação. Só Deus pode ler seu pensamento. Agora, eu tô aqui com o pastor. Se a gente não tiver numa live, eu estiver conversando com ele aqui dentro da sala, chegar uma outra pessoa e revelar o que eu conversei com ele, quer dizer que é de Deus? Não, irmão. O diabo também tá aqui. Ele também tá vendo. Ele sabe o que você fala. Agora revelar teus pensamentos. Como fica? Aí é Deus. Aí é Deus. Aí é o Espírito Santo que faz isso. Toda vez que Deus revela um pensamento, você pode ver que é algo que vai gerar a sua libertação ou a sua transformação de vida mesmo, que vai te aproximar da verdade. Porque o objetivo de Deus, irmão, é te levar para a salvação. Hoje o pessoal prega querendo te levar para dizimar, para dar oferta, para conquistar casa, carro, mas não é o foco. Deus pode te dar, pode, mas o objetivo é a salvação. Porque aquele que busca a salvação, ele entende que eu vou abrir mão da vaidade, eu vou abrir mão da minha vontade, sim, eu vou pagar o preço pro meu irmão, porque hoje eu tô vendo que ela tá sendo condenada pro inferno. Já achei 2 homens para cuidar da igreja que vou pra Bahia. Ah, louco, tá. Os irmãos tá numa unção tremenda, mesma ligação que eu. Irmão Kleber, você veio da Deus é Amor, né? Isso. Você veio agora recentemente. Recentemente. Você saiu de lá e veio para congregar com a gente, é isso? Isso. Irmão Kleber, pelo Espírito Santo. Até quanto tempo você ficou na Deus é Amor? Olha, eu vim da Deus é Amor e eu saí na realidade, eu saí da Universal. Eu estava até explicando a história. Conta para eles, irmão Kleber, quantos anos você tem e se você é casado, solteiro, eles vão entender aí o mistério de Deus. Eu tenho 40 anos e sou solteiro. 40 anos e solteiro, viu, meus irmãos? E aí? Hoje a molecadinha aí de 22 anos entra na igreja e quer namorar já. Quer preparar, porque fala que a carne é fraca. Ó, solteiro, a mãe dele testifica tudo. Solteiro, 40 anos, você sabe o que é isso? Sem tocar numa mulher? Você sabe o que é isso? Isso é vida com Deus. Sabe o que é isso? Isso aqui é apóstolo Paulo. O que eu quero... Você vai contar a sua história para não fugir aqui. O irmão Kleber ficou na Deus é Amor. Quem nunca viu isso aqui, ó? Tem 2 pessoas aqui que tem um parente da tua família que chama Carlos e Deus está na vitória. E ninguém levanta a mão. Aí o cara chegar, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Peraí, virou leilão ou é revelação? Agora vamos lá. Se ninguém levantou é porque não tem, concorda comigo? Não tem a pessoa. Se não tem a pessoa, eles falam que a pessoa não quer. Não é isso? Para não passar vergonha. Isso mesmo, é. Ah, não quer. Ah, não quer. A estratégia é essa. A estratégia é não quer. Tá bom. Se a pessoa não quer, claramente que se eu tenho um parente de Carlos, na hora eu vou levantar minha mão, né? É, meu irmão, eu quero, né? Lógico, quem vai levantar a mão? Quem vai levantar? Mas se não quer, porque se não quer deles é porque não existe. Tá, eu quero saber aonde vai a revelação se ninguém recebeu. Para onde volta? Primeiro, Kleber, a palavra de Deus volta para ele vazia? Não. E para onde vai essa revelação? Se ele não recebeu, para onde vai? Eu quero que eles respondam. Para onde vai, meus irmãos, a revelação que ninguém recebeu? Nossa revelação. Se você revelar e não tem ninguém abrindo a mão, você é um mentiroso e charlatão. Escreve lá pro chão. Porque se não volta para Deus, que Deus está Ah, tá, vai pro chão. Vai pro chão, quem vai pro chão é Satanás. Quem vai pro inferno é Satanás. Se é de Deus, tem que voltar para ele. Todo é dele, tudo feito por ele estão todas as coisas. Oxe, como que é? Isso não é dele? Então, para onde vai? Satanás enganando as igrejas. A verdade é essa. Mas por que aconteceu isso, meus irmãos? Tá? Por que isso virou moda? Virou moda porque Davi Miranda chegava nos estádios, tinha muita gente, e ele falava, são 6.000 pessoas, tá aqui, todo mundo levantava a mão, então ele não queria saber quem que era, né? Todos que levantavam a mão recebiam, né? Intermédio do Espírito Santo. Hoje eles fizeram isso dentro dos cultos, e querem saber quem é a pessoa. Então, quantos de vocês que estão aí ao vivo comigo nunca foi revelado assim? E nunca aconteceu, e às vezes o irmão lá em autório... Então as pessoas estão brincando com o Espírito Santo. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo, né? Então, estão brincando, né, com o Espírito Santo, né, irmão Kleber? E aí eles estão falando com o Espírito Santo que revelou. Irmão Kleber, eu tive até um vídeo meu aí, que lá no Paraná,
Deus me revela uma pessoa, não sei se vocês viram, que ela está com inflamação na bexiga e estava sentindo a dor no meio do culto. E eu falei assim, levanta a mão você que é, porque eu não, qual que era a minha intenção? Eu não ia até a pessoa, porque é muita gente. Então a pessoa não quis levantar a mão. E aí as pessoas ficam olhando para mim assim, peraí, então não tem essa pessoa? Aí eu falei, tá no vídeo aí. Eu vi. Você viu esse vídeo? Então, eu falei, tá bom, então eu vou atrás então. Foi. Se não vai vir, eu vou atrás. E aí foi que eu liguei o microfone, desci no meio do povo e disse, é você. E ela disse, sou eu mesmo. Né? Então vocês veem que isso mostra que Deus, quando Ele revela, Ele mostra. Pode falar com os irmãos. E é a verdade, né? Porque o que a gente tem que entender? Que aonde tem a verdade, onde tem Jesus, a igreja de Cristo, você não vai entrar lá e vai sair com uma transformação. Porque se a verdade está lá, ela vai vir na sua vida. Por que hoje isso não acontece na igreja? A pessoa vai e não volta. Pelo o versículo que a gente começou. Buscar caminhão enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. As pessoas, elas buscam o Senhor, mas elas não têm o Espírito Santo. Então elas não vão achar o Espírito Santo. Se você tiver sem buscar a verdade, sem viver a verdade, isso não vai acontecer. Hoje o pastor ele não leva a verdade na igreja. Então você está buscando o Senhor? Não, enquanto se pode achar. Hoje você não acha mais Deus na igreja. Essa é a verdade. Não acha. Não acha. Jesus não está em qualquer igreja. Que não opera. Irmão, né? Não está. Não existe. Então a gente já está no fim. Olha, saiu tem um vídeo meu que tem 1 milhão e quase 500 mil visualizações. 1 milhão. Passou de 1 milhão. Tem 4 vídeos nossos no canal que tem 4 milhões. Então esse vídeo, quando eu saí da igreja, quando eu deixei lá o altar, lá em Paraná, Deus pede para o pastor Júlio descer do altar, vocês viram isso? Sim. Quem assiste sente a mesma coisa que eles estavam sentindo. Você sentiu também? Parece que Jesus abandonou você ali? Senti. Não que deu, naquele dia, nós continuamos a igreja, as pessoas não vê o vídeo inteiro e ficam criticando, você largou a igrejinha pequena. Não, gente. É porque quando nós somos sensíveis a Deus, a gente sabe se Deus está ou não está. Kleber, você já pregou muito igreja, né? Quais são as experiências de altares que você sentiu Deus ali, às vezes Deus não estava? Conta aí pro povo aí. E meus irmãos, havia igrejas que eu vou falar para vocês, era um peso. Havia igrejas que você entrava, quando você chegava com o carro e olhava lá para dentro, você sentia a presença de Deus. Aonde está a verdade, Deus está ali, porque Jesus ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando ele diz que ele é o caminho, porque ele é o único que dá acesso a Deus Pai, quando ele diz que ele é a vida, somente unindo a nossa vida com a vida eterna dele, que nós alcançamos a vida eterna. E ele fala porque ele é a verdade, porque ele é o cumprimento das promessas de Deus. Então, aonde está a verdade? Que a verdade é Jesus. Ali está ele. Pode ali continuar, tem libertação, pode falar com o povo. Ali tem salvação, ali tem cura das rebeliões, como diz lá em Jeremias, o próprio Deus falando através do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 22, e eu os curarei de suas rebeliões. Oh, o que é rebelião? Rebelião é quebra de princípio. Meu Deus! É quebra de mandamento. Então, se você se prostitui, você está em rebelião contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem? Jesus. Olha, irmão Kleber, que palavra, hein? Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Aquela lá, buscar-me eis, me encontrareis quando buscar em todo o teu coração. Isso. Pra que você quer ler? Não, é que... Você quer falar em cima dessa palavra? Isso. Então fala com os irmãos. O que acontece, irmãos? Numa palavra que a gente começou, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor, Ele nos instrui a buscar Ele, mas só que é o problema. Hoje a gente tem buscado o Senhor e não tem encontrado. Hoje a gente vai nas igrejas, mas não vê mais o Senhor operar. E a gente fala, Senhor, mas o que está acontecendo? É a palavra se cumprindo, é o fim dos tempos. Não é em todo lugar que o Senhor está. Então quando a gente busca o Senhor de todo o coração, a gente está buscando salvação. A gente não tem que buscar porque eu estou com um probleminha na minha vida. Sim. A gente tem que buscar, que eu tenho que ver o seguinte, hoje eu estou em pecado, hoje eu estou com a vida destruída, mas aqui eu tenho que ser salvo. E a minha salvação que eu encontrar, eu tenho que ir buscar para o meu irmão. Sim. É o que hoje as pessoas Concorda, não fazem. Irmão também? Hoje as pessoas não fazem isso. Por isso que os pastores pregam uma coisa e não vivem. Por isso que as pessoas vão na igreja e não tem transformação. Não tem transformação. Então é sério, irmão. Uhum. É muito não encontra, sério. Né? Não encontra. Sabe? É muito sério a gente viver a verdade. Então por isso que a gente não tem que ser sentimental. Hoje o povo é sentimental. A gente vê o irmão e fala, pô, aquele irmão ali é tão bom, mas ela tá na vaidade. Aí a gente fala, não, mas Deus, ele vai ser salvo. Vamos ver, irmão, se Deus é justo. O irmão, o pastor Júlio,
como alguns outros irmãos também aí, provavelmente vivem na santidade, na doutrina do Senhor. Aí pega aquele irmão que está pregando, que está lá na vaidade toda, usando a calcinha justa, de vez em quando cai no pecadinho. Você acha que Deus vai olhar para os dois e vai falar, os dois vão ser salvos, vão para o mesmo lugar? A hipocrisia, Vitor, você falou que Deus te usou muito. Isso. E é verdade. Quando Jesus ele fala assim, batei, abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mas aí tem a palavra, buscar-me-ei e encontrareis quando buscar de todo o seu. Aí é onde nós começamos lá. Quando Jesus fala bate, abre-se-vos-á, quando ele está de coração. Não adianta, a pessoa fala, hoje nós estávamos falando na live, tem um vídeo aí, eu recomendo vocês o vídeo de ontem, que foi lindo o vídeo de ontem, Deus me usou muito ali, sobre a manancial que secou a manancial. O povo não está conseguindo mais beber porque está seco. Então a verdade, Vitor, está sendo escondida. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 32. E trocaram. Vitor, você sabe o que é trocar? É isso aqui, Dá isso, dá a Bíblia. Fecha ela, fica aparecendo. Trocaram a verdade em mentira. A verdade estava com o Vitor, estende aí. A verdade estava lá. Aí veio o livro da mentira, que se baseia nesse livro aqui. Mas esse livro da mentira é o distorcido. Quem é a verdade? Jesus. Então Jesus estava na mão do Vitor. Os mercadores, que a Bíblia diz em Judas que eles se infiltraram, que nós estávamos falando hoje, entraram com seus próprios livros, com suas próprias técnicas, com seus próprios conhecimentos, e fizeram assim, trocaram a verdade, Vitor trocou em mentira. Por isso tem muita... Fica aí. Vamos lá, vamos fazer aqui uma... Boa tarde, senhor, tudo bem? Boa tarde. Senhor, eu venho trazer um produto maravilhoso para a tua igreja. Esse produto aqui é tão bom para a tua igreja que vai fazer com que jovens... Você gosta de jovens na igreja? Gosto de Fala jovens. mais alto, senhor. Gosto demais. Sim, pastor Vitor? Isso. Meu prazer, eu sou o Júlio César, mensageiro de Satanás. Então, eu vim aqui trazer para você, mas eu não falei aqui para ele que eu era o mensageiro de Satanás. Eu sou o mensageiro de Satanás. Então, eu vim trazer agora para você esse livro. Esse livro tem tudo aqui, tem aí, não tem problema não, é igualzinho, não muda nada. Só que esse material que eu vim te trazer para você vai crescer a tua igreja. Sabe aquele pastor que fala que você não é homem de Deus? Você vai ver com esse livro, você vai arrecadar dinheiro, a sua igreja vai ter ar-condicionado, vai ser abençoado, o povo vai vir aqui, vai ter riqueza, mas você não vai, eles não vão, mas aí você pergunta, mas se eu trocar esse livro, eles vão acreditar, eles vão falar, mas cadê o livro da verdade? Não precisa se preocupar com isso. Eles não vão notar que foi trocado o produto. Você vai usar as mesmas táticas, mas com ideias diferentes. Então, Vitor, eu estou aqui trazendo para você, pastor Vitor, um grande material, viu, irmão Cleber? Você que também aí é o segundo dirigente do irmão Vitor. Esse material vai fazer com que os seus jovens, vai lotar de jovens. Você vai ver que vocês vão fazer culto para jovens. Então, eu vou usar esse material para que vocês possam trazer pessoas. Aí, o mensageiro de Satanás deu ao pastor, trouxe com os mesmos princípios bíblicos, mas distorcido. Pegou essa? Foi isso que Paulo diz, trocaram a verdade em mentira. Aí amaram mais a criatura do que o Criador. Por quê? Porque agora com esse livro aqui, você é um teólogo. E olha, se eu falar que a Bíblia Santana vai vir aqui dia 20, lota. Cassiane, lota. Lauriette, lota. Fernandinho, lota. Aí vem aonde? Ao ponto deles distorcer, eles levantaram homens e abateram Deus. A verdade foi expulsa, e aí Paulo escreve dizendo, e amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente para sempre, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Trocaram a adoração, trocaram a glória, trocaram a verdade, o culto até para homens, agora não é para Deus.
sabe que eu digo uma coisa? O sistema religioso brasileiro é o pior sistema que existe. Das grandes gravadoras. Grandes gravadoras. MK e todas mais que só quer dinheiro. A gravadora que pegou a Elaine Martins, vocês conheceram do pastor Marcos Pereira? E pegou a Elaine Martins, colocou o rosto dela, colocou ela num cabeleireiro, alisou o cabelo dela, colocou maquiagem nela. Agora ela não pode mais cantar esse hino. Santificação, santifica. Ela não pode cantar mais, porque já não bate mais com ela. Já não cabe mais pra ela. Tirou o coque da irmã e também o roupão e falou maquiagem, senão ela não grava. Pode falar aqui já dá vontade até ficar quieto depois na palavra dessa. Foi uma paulada, não foi? Hã? Quem cala consente, né? Nós estamos consentindo. É verdade. Assim como o Senhor também se cala, né? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu fico, depois da paulada dessa que eles receberam lá agora, engraçado, quem lembra, ó, no nosso altar aqui, em cima do altar aqui, tem um versículo, 2 Coríntios 13, outro que diz assim: nada podemos contra a verdade, se não for pela verdade. Eu quero ver alguém vir contra nós, vai. Vem? Sabe o que eles vão Será que eles ali, irmão Kleber, vão conseguir bater de frente com esse vídeo? Sabe como que as pessoas batem? Será que eles conseguem? Como que elas batem? Fala aí. Elas vão falar o seguinte: mas Deus é amor. Deus não quer que você... Verdade! Não, irmão Kleber? é que Deus não quer que você tenha uma vida miserável, não. Porque na Bíblia tem 8.000 promessas, tá, irmão? 8.000 promessas. A gente não veio para viver na terra igual miserável, não. Aí a pessoa distorce a palavra, que é igual. As bênçãos são que sim, irmãos. Mas ela sabe para quem que ela é? Para aqueles que não buscam a bênção, que buscam a salvação. Porque Deus ele só vai acrescentar na sua vida aquilo que você necessita. Agora, é óbvio que se você está vivendo na obra, você precisa ser milionário? Às vezes não tem necessidade, a não ser que aquela riqueza que Deus te deu, seja porque o seu coração está tão voltado para as almas, para a vontade dele, que você vai colocar tudo na obra. Mas qual que é o objetivo de Deus te enriquecer aqui na terra, irmão? Não tem essa necessidade. Só que aí as pessoas falam: não, mas por que então tem pessoas ricas? Aí ela já olha na visão terrena, porque tem pessoas que são ricas, não é? Aí a pessoa ela é boazinha, ela tá vivendo ali, se diz crente, aí a pessoa tá vendo a capa dela, ela é de Deus. Mas aí, irmão, se você olhar lá do céu, Deus ele vai olhar por cima, ele vai olhar essa alma. Aquele que tem vida com Deus é aquele que tem a vida de oração. Meu Deus, Vitor. É aquele que vai ter a vida em oração, ele vai olhar para a vida dele e vai falar: eu tenho que aborrecer minha carne hoje. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho que ganhar almas. Eu vim na terra, por que eu vou ser salvo sozinho, irmão? Eu não vou estar sendo Cristo. Cristo, ele foi santo e abriu mão da vida dele para que a gente fosse salvo. Aborrecer sua própria vida. Como é que eu não vou aborrecer a minha para que essa pessoa seja salva? Tem que aborrecer. Aí as pessoas falam assim: eu quero aborrecer porque eu quero estar no altar pregando, eu quero ter eloquência na minha vida. Não, irmão, se você está assim, você está na carne. Mas é verdade. Tá cheio, Cleber. Mas é verdade que passou. Tá transbordando. Sabe por que passou? Porque as pessoas elas querem ir para o altar. Dá um pouquinho. Eu vou ser sincero, tem pessoas que vão vir aqui na igreja, tá, gente, na inauguração. Coisa linda! Vão querer aparecer. Ó, vai criar verdade. aqui, ó, e outra coisa Mas também. por que a gente entende isso? Uhum. Porque infelizmente o diabo ele quer sempre tentar trazer um engano. Então não é brincadeira levar a palavra de Deus. A gente tem que levar sabendo assim, ó, eu tô aqui, pela misericórdia de Deus eu tô levando, porque essas almas têm que ser salvas. Ó, eu vou te falar salvação, irmão, transforma almas. Olha só que, ó, vou ficar calado de novo, vai. Cri, 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 cri. Aqueles grilinhos, nós olhando, ó. Cri. Vai falar o que depois da palavra? Aqueles grilinhos, ó. Cri, cri, cri. Irmãos, presta bem atenção. Presta bem atenção que eu vou falar pra vocês. O Vitor, ele aprendeu tudo isso no canal. Olha o conhecimento que o Vitor ganhou no canal YouTube aqui, Pastor Júlio Curas e Libertação. E o irmão Kleber já nos segue. Agora, vou deixar a palavra porque você tem uma palavra forte aí, revelada aí. Eu tô até vendo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu chamei eles pra participar, me auxiliar na inauguração, eles achou que ia ser obreiro, né? Você achou, falar, vai ser obreiro lá, né? Eu falei, não, aqui não, vamos orar muito ainda. Se você quer ser obreiro, você vai ser orar. Se você orar, Deus vai me revelar que Deus está para subir no altar. Se você souber, aqui tem 4 cadeiras, né, Vitor? Você viu lá, né? São 4 cadeiras que até tem demais. Então os irmãos, o irmão Tiago, lembrando vocês que o Bispo Paulo vai estar aqui, agora deu certo. Então aí eles vão estar tudo aqui, eu vou estar fazendo uma chamada reunião aqui, ó. Vocês estão preparados para subir no altar? É eles e Deus. Se falar que tá mentindo,
vai passar a prova. Passa ou não passa, Cleber? Passa ou não passa? A prova na hora. Passa a prova mesmo. Passa a prova. Passa a prova na hora. Então eu fiz 4 cadeiras. E lá embaixo tem uma cadeira da irmã. Aconteceu, meu Cleber, não fugindo do que o Vitor falou, que o Brasil desceu a lenha no pastor Júlio. Na live o senhor disse que mulher não pode subir no púlpito. Eu acho isso inadmissível. Pera aí, vamos lá. Quando alguém faz, se você faz para Deus, importa o lugar que você se encontra? Mais alto? Não. Se é no embaixo, no altar embaixo, importa? Não. Então as pessoas que se incomodam com isso é porque elas querem se aparecer. Nem na rua. Que elas não estão querendo se Não, ela aparecer. quer nem na altar. favela. Quer altar, ela não quer se aparecer, ela quer se aparecer. Quem Nem quer na almas, rua, irmão? você sabe chega que lá, Nem na no chão, favela, ele gosta. nem no Ele hospital. fica lá. Você sabe o que aconteceu com a Hilda Braga, a cantora? A cantora Hilda Braga, que é uma das maiores cantoras, que o CD dela você pega 10 músicas falando de Jesus, não fala de exaltar o homem. E doutrinada, eu conheço ela. Eu liguei pro irmão João e ele falou assim, não, a Hilda não tá nem aí não, pastor Júlio. Põe ela no chão mesmo, que nós cantamos do mesmo jeito. Não tá, o senhor se conhece nós, não tem problema não. Pode deixar a Hilda no chão. Agora, o que acontece hoje? Por que eu tirei as irmãs do altar? Imagina você sentado aqui nessa cadeira. A irmã lá em cima do altar. Nós tá atrás do bumbum da irmã. Na frente, irmão. De frente. Não dá, irmão. Não tem. Então o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. Ah, mas você tá. Porque você cobiça. Não é questão de cobiça, não. É bons modos, né, irmão? A Bíblia diz. Conduta para com Deus e para com a igreja. Não, Olha só. verdade. Vai lá. A gente tem que tampar as Eu brechas. vou contar uma experiência. Vamos lá. Vou contar uma experiência. Eu estava numa igreja, né, na congregação onde eu congregava. Então ali, eu já havia conversado com o pastor, nós já havia feito a reunião e ficou assim combinado que, igual, por exemplo, se a irmã que abrisse o culto, se fosse para passar para um irmão mensageiro ou que fosse suceder ela em cima do altar, a irmã descesse e de cá de baixo entregasse o microfone. Certo. Pela mesma forma também o irmão que estivesse lá e fosse passar para a irmã, da mesma forma, para reverenciar o Espírito Santo de Deus, a igreja, a sua irmã na fé e a si próprio, como templo do Espírito Santo, ele teria que descer do altar e entregar cá embaixo, ela já estando lá em cima, entregar o microfone. Mas antes disso, o que aconteceu? Veio um pregador e ele não tinha essa conduta. Ele desconhecia essa conduta. E a irmã estava lá abrindo o culto. Só que quando a irmã estava lá, subiu 2 pessoas, 2 irmãos, o tocador e o que veio seguindo o mensageiro. Ficou os 2 atrás dele. Dá licença que daqui a pouco eu volto. Vai conversando com os irmãos. Vai. E a irmã casada, presta bem atenção, a irmã casada. A irmã casada. E eu estou lá na porta, como eu era o obreiro da obra, eu fiquei lá na porta olhando aquela situação. Aí o que aconteceu? Depois, quando passou a situação, outro dia, eu chamei a irmã e falei, irmã, olha, eu vi que a senhora ficou constrangida. Quando é assim, a senhora passa para o meu obreiro. Passa para o meu obreiro. E eu levei o caso para o pastor, e o pastor foi, na direção de Deus, consertou a situação. Entendeu? Porque ficou 2 homens, com a irmã lá na frente deles lá. Ela lá, e eles cá atrás dela, sentados atrás dela. Né? Uma outra vez aconteceu numa situação em outra congregação, o altar estreitinho, e a irmã estava na frente, e o irmão que veio de outra congregação para tocar naquela congregação, e eu estava lá, cultuando a Deus. Mas eu não estou lá, porque quem tem olhos vê o que tem olhos para ver. É verdade, né? irmão. Mas o que acontece? A irmã estava lá e eu senti que a irmã estava constrangida, porque o rapaz, o tocador, estava atrás dela. E agora que você me acontece? diga, aí eu pergunto para vocês acham que isso, Deus está agradando disso? Vocês acham que Deus está agradando dessa mistura em cima do altar que é santo? Irmãos, lá no Antigo Testamento, talvez vocês possam bater comigo lá no Testamento, mas os princípios, as regras, as leis lá do Antigo Testamento, Deus era perfeccionista, né? serve como princípios para você pôr em prática hoje. É claro que hoje você não vai vestir um roupão e interceder o povo a Deus de roupão, com aquele peitoral, durinho, tumim no seu peito, com a manta. Mas isso significa que os sacerdotes eles tinham que colocar um calção por baixo, se vestir bem, de forma que eles subissem a escadaria e não aparecessem as suas vergonhas diante do Senhor. Você está entendendo? Aí, hoje, não é preciso nós vestir roupão, colocar o urim e tumim no peito, colocar uma mitra em cima da cabeça, para dizer que nós somos santos, que nós estamos servindo a Deus. Isso é aparência. Mas nós nos santificamos. E isso significa o quê? Que nós hoje vamos nos santificar da melhor maneira possível, irmãos, para nos apresentar diante de Deus. Lembramos o caso de José.
Quando José foi chamado para se apresentar diante de Faraó, qual que era o costume do Egito? Se barbear, não foi? Então José se colocou de uma forma aceitável diante de Faraó. Então, se José, que era um homem, se barbeou para se apresentar diante de Faraó, que era um rei humano, falho e pecador, quanto mais nós vamos nos santificar para nos apresentar mais puros diante do Rei dos Reis. Eu já cheguei, igreja! Aleluia, Jesus. Essa é a careca linda desse irmão. Tá brilhando, cheio de óleo. Oh, glória. Tá cheio de óleo na careca também. Aproveitando que o Tá pastor pegando, hein? voltou, Eu quero ouvir também, quero o aprender. que é interessante que ele falou é que é o seguinte: a gente não pode se apresentar para Deus de qualquer jeito e achar que tá bom. Por que hoje tem tanto entendimento diferente? Você vai numa igreja, aquilo é certo, aquilo é errado, naquela lá pode homossexual, naquela pode brinco, naquela não pode brinco, mas naquela pode bermuda, naquela pode calça, mas aquela ali a calça justa também pode, porque é calça, tá tampando, né? Por que tem esse tanto de entendimento? Porque as pessoas, elas não focam em agradar a Deus, mas elas pensam no seguinte: se eu tenho Deus, vou ter que mostrar pro meu próximo que eu tenho Deus. Então ela quer mostrar que ela é boa, ela quer mostrar que ela é bem no mundo carnal. Só que Jesus, ele era perfeito. Como que ele mostrou para nós que ele era bom? Se humilhando. Como que ele se mostrou? O próprio povo dele apedrejou ele. O próprio povo dele condenou eles, irmãos. Então, se você não está sendo condenado, você não está sendo perseguido pelos seus irmãos, tem alguma coisa errada. Olha, você tem que ser. O Vitor tá me impressionando, meu cara, na verdade, tá me impressionando. Tanto conhecimento que ele tá tendo, né? A visão dele se abriu, né? A visão se abriu. Bom, meus irmãos, Kleber, pregou aí, falou aí eu perdi a palavra, hein? Eu sei lá, mas eu vou ver o vídeo depois. O que eu quero dizer pra vocês com tudo isso, né? A gente tá fechando o vídeo aqui, esse bate-papo lindo, maravilhoso. O que eu quero dizer pra vocês, porque a nossa marmita até esfriou lá, viu? Vocês estão sabendo disso, mas já, né? Mas a Bíblia diz, Jesus falou, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai, né? Então nós estamos fazendo a vontade de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria no Espírito. Nós estamos alegres, irmãos, né? Glória a Jesus. O que eu quero dizer para vocês aí, né, sem hipocrisia, eu quero dizer para vocês que o irmão Kleber, né, eu conheci ele, segunda vez que a gente está se encontrando, né, Kleber? E se você olhar olhar para esse vídeo, você vai achar que nós fomos tudo ensaiado, né? Não erramos nada, ao vivo, porque o Espírito Santo está conduzindo essa palavra. Então vocês viram o irmão Vitor aqui com a cabeça raspada? A cabeça raspada. Tá ao contrário aqui. Cabeça raspada do irmão Kleber. Irmão Kleber. Vou beijar muito essa careca aí. Então o que acontece? O Vitor com a barba raspada, não que seja pecado, mas é assim, como a visão bíblica que o irmão deu aí, né? Sobre José e tal. É que nós, irmãos, o Espírito Santo, não sei na vida do irmão Kleber, mas na minha, eu nunca parece que eu nunca sentia bem de barba, assim, né? E assim, de bigode, algum pelo no rosto, eu não sinto bem. Então eu acho que parece, se eu deixar, eu quero para vocês que vocês não me viram ainda, vocês deixarem eu ver eu com bigode aqui, eu pareço um ladrão, um bandido. Outro falando que eu era criminoso. Com um boné já era. Então a gente acaba se aparecendo um pouco mais. O Vitor tá lindo assim. Antes de mais nada, você ora por revelação, Kleber? Você ora, né? Você ora por revelação? Tenho enterrado um pouco tudo. Tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O irmão Kleber vai ressuscitar aqui na igreja. Glória Eu queria somente passar uma revelação. Ela não é uma revelação assim, muito assim, em relação ao irmão Vitor. Quando eu estava aqui, irmão Vitor, né? Eu só quero responder essas irmãs. Foi a revelação de Deus. Não tenha vergonha de falar, sou eu, é verdade. Porque eu acho que quem se humilha, Deus exalta. Tem algumas irmãs que quando você estava pregando, veio no coração delas dizer assim no pensamento dela: meu Deus, que menino bonito, sábio. É um homem desse que Deus quer que prepara para mim. Quando o Vitor estava falando isso, pode falar, sou eu mesmo, sou eu, pode falar, não tenha vergonha não, meu irmão. Aqui ninguém está com palhaçada, aqui não é carnalidade, não. Eu quero dizer para você, minha irmã, que teve esse pensamento, não é as casadas, solteira lá, eu, Eliane Dias, ó. Olha lá, José Alves, eu. Olha quanta gente achou que você é bonita, hein? Rapaz. Meu irmão, não pode olhar a capa não. Tá bom. Mas da onde, quando Deus me tirou essa revelação, né? Irmão, não é pecado achar ninguém bonito não, mesmo, né, irmão Cleber? Aliás, todo mundo, todos os homens são bonitos, porque eles parecem com Deus, né, irmão?
Deus tem nariz, Deus tem boca. Olha direito aqui, pastor, para nós três. Nós três estamos parecidos. Com Jesus. Não, mas se for olhar até os traços mesmo, olha pro nosso rosto. Nós três, olha só. Nós somos sem pelo no rosto. Estamos bem apresentados fisicamente aqui, ó, bem trajados. Se a gente for olhar, não tem muita diferença entre nós. Não tem, mas a boniteza, ela se traz em obras, né, irmão? É. Porque às vezes o advogado que é mentiroso também está bem vestido, né? E o brilho do rosto. Todos vocês são lindos. No caso que vocês viram e pensaram isso, eu quero falar para vocês a revelação de Deus para essas moças que é confessar. Deus, Ele vai dar o melhor para vocês, tá? Aquieta o coração. Eu sei que não é fácil viver uma moça solteira hoje, né? Hoje está difícil encontrar homens de Deus homens de Deus de verdade que conseguem, você vê, 40 anos esse homem é solteiro, mas que consegue lidar com a esposa, dar carinho para ela e cuidar da igreja. É difícil. Hoje os homens só com a mulher já não dá carinho, não dá atenção. Então, quero dizer para vocês jovens que foi revelado, vocês aí, né? Pode ser que um dia, né, lá, Paola, todas as irmãs, pode ser que um dia vocês possam encontrar com o Vitor, e aí Deus revelar um casamento com o Vitor. Pode ser que um dia Deus possa revelar um casamento para a irmã mais próxima e o irmão mais próximo que está na tua igreja, né? Um homem de Deus. Então, não se apressa nisso. Estou passando a revelação de Deus. O irmão Cleber está entendendo que a gente está tudo em espírito, né, Cleber? Que ninguém está com mar, carnalidade, né? Não. Então a gente não é carnal, a gente é espiritual para discernir todas as coisas. Pra você ter uma ideia, eu tinha no meu gabinete, tinha que ouvir casais falar de cenas, né, que eles faziam isso. As irmãs falavam, eu vim de longe falar com o senhor porque não dá para falar com o meu pastor, porque dá cara de ser vergonha, cara de carnal que ele é. Hoje não tem mais isso, falar com o pastor sobre relações sexuais, aquela coisa toda. Então o homem tem que ser muito espiritual para ter a coragem de falar. Verdade. Hoje os homens são carnais e como vai falar sobre isso? Eu queria mostrar para vocês, jovens, busca Deus, direção de Deus, não se apressa, porque quando você está na busca de buscar Deus, um relacionamento, eu já falei com o Vitor isso. Ô Vitor, fala para eles o que eu falei na reunião de obreiros aqui, sobre você, para você tomar muito cuidado. Cuidado relacionado, porque vão vir muitas pessoas que se dizem com uma roupa bem vestida, mulheres, né, que vão se atrair pela beleza, e que se a gente não vigiar, a gente acaba caindo, entrando na carnalidade. Eu chamei o Vitor e falei isso pra ele, falei, toma cuidado, você vai ficar lá na porta lá, toma cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Não foi isso, Vitor? Isso. E que eu queria até dar um conselho também para todo mundo que tá vendo, pastor, o que acontece? Eu sou jovem, eu tenho 21 anos, e hoje eu não me preocupo com isso mais. Por que eu acho interessante a minha mente ter abrido? Eu estou tão alegre pela revelação que Deus está dando na minha vida, porque a gente tem que entender o seguinte: se a gente focar na salvação, é tanta coisa que a gente vê que é mínima. Um relacionamento, irmão, quando você busca a salvação, você vê, olha assim, irmãos, a paz que eu tenho hoje para me levar para você fala assim, eu tenho que estar mais preparado, eu tenho que orar mais. Você fala assim, eu não estou preocupado com o relacionamento agora. Você tem que parar. A ansiedade vem por quê? Porque às vezes a gente se sente sozinho e a gente quer ter alguém. Então, você fala assim, eu estou sozinho, mas eu preciso do Senhor, então, porque eu não tenho. Jesus sempre está comigo. Então, o conselho que eu dou é o quê? Foquem na salvação. Na salvação, porque buscar o reino, de depois das outras coisas, né, irmão Cleber? Deus é crescer. É igual eu tava pensando esse dia padrão assim, gente, às vezes as pessoas olham pra mim, acham que às vezes eu quero casar, eu quero ter uma mulher. Irmãos, todo homem quer, mas eu não me importo com isso hoje, que hoje eu vejo que a prioridade de Deus é eu me santificar, eu estar preparado para a obra. Porque enquanto eu estiver na obra, Deus vai completar o que é necessário. Lembrando bem, jovens como o Vitor tá raro hoje, viu, Cleber? E homens como você também, Cleber, porque você é o homem de 40 anos solteiro. E eu peguei, meus irmãos, eu estava falando até mesmo com sobre esse assunto, que hoje os jovens querem ir na igreja para namorar. O Vitor chegou para mim e falou, não, pastor Júlio, eu quero receber os dons, eu não estou preocupado com isso. Então isso que é lindo, o dia do casamento dele vai ser perfeito, né? Porque, e o dia também que eu falei com o Cleber, eu brinquei com o Cleber, está há 40 anos até Deus falar. Quem sabe amanhã depois, quem dá vira-volta é Jesus. O Cleber amanhece apaixonado, lembra que eu falei pra você? É verdade. Amanhece apaixonado, e a irmã também, Deus concretiza, dá visões, casa, ele tem filho. Deus é Deus, ele que trabalha. Então eu queria... As pessoas também têm que entender que, igual, muita gente tá focando em casamento. Mas mesmo a gente sem focar, aí eu já entendo que quando eu casar, é prova, irmão. Vocês acham que casar é fácil. Você vai ter uma coisa é eu viver, eu tá na minha visão, eu querer viver pra Deus pela obra. Outra é eu ter alguém pra mim, pra sofrer comigo. Porque uma coisa eu faço, eu suporto, mas aí eu vou olhar pra mulher do meu lado e falar assim, meu Deus, tem misericórdia. Ela não tá aguentando. É verdade. É prova, né, pastor? É verdade. E então lembrando, tem que entender isso, lembrando bem o pé de tudo, olha onde terminou, buscar primeiro o reino de Deus.
Então eu queria dizer para vocês acerca de uma coisa só, para encerrar a live aqui. Tem muitas pessoas que casam segunda vez, irmão Kleber. Engraçado, na primeira vez foi Deus que mostrou. Aí largou, não é mais Deus que mostrou, Kleber. É uma palhaçada que ninguém mais entende mais nada. Por isso que aí casa duas vezes. Agora, esse era de Deus. Foi uma missionária, falou para uma irmã assim, ó. Esse casamento não é de Deus. A mulher casada a primeira vez, o marido, e aí a mulher falou, você vai casar com outro cara. A mulher largou e casou com outro cara. Sabe o que aconteceu? O marido dela entrou numa rebeldia terrível, parou de acreditar nos crentes, foi pra bebida, não sai até hoje. Cabelo destruído, e o outro tá com ciúme, querendo matar o marido para casar com a outra, que foi Deus que falou. Olha a bagunça que virou isso. Então, outra coisa, só para meditar aqui, meditação aqui. Olha que eu vou falar para vocês olha bem para eles lá. Vamos esperar todos ficarem no mesmo espírito que nós aqui. Vamos esperar. Porque o que eu vou falar agora vai bombar, hein? É polêmico, hein? É polêmico. Vamos esperar. Esperar ele se acomodar. O que eu vou falar agora é polêmico, hein, Cleber? Vai ser polêmico demais isso aqui que eu vou falar. Não tô nem aí. Eu tenho que pagar o que eu vou falar. Posso, Kleber? Começar? Pode. Posso? Essas mulheres que entram aí nos altares sapateando, entregando profecia, não é Deus. Está sem ordem e decência. Filipe tinha 4 filhas profetisas e elas não falavam, não profetizavam no templo. Não profetizavam no templo. Deus não bate com sua própria palavra. Isso é carnalidade. Primeira mulher tem profecia? Tem que falar com o pastor tem que passar a profecia para a igreja. Sabe o que aconteceu com Débora? Débora era profetisa. Vê se ela foi com Balaque. Ela só anunciou a profecia para Balaque. Verdade. Foi ou não foi? Foi. Ela foi até o fim? Quem que guerreou? Quem que subiu? Não foi Balaque com a profecia? Pode parar com essa palhaçada aí. Deus não quebra a autoridade. Deus não quebra. Aí, aproxima o peito aqui. As irmãs pegam, vem sapateando e faz assim, ó, no peito do homem. Assim diz o Senhor. Bate no peito, né? Aí pega assim, ó. Pombagira, você vai cair. A maioria dessas mulheres, vocês dão risada, mas é verdade. A maioria dessas. Onde se viu uma mulher catar no peito do varão? Um homem casado. É falta de conduta. Não é o Espírito Santo nunca. Essas mulheres que profetizam aí, ó. Muitas delas, mal amada, filho nas drogas, com a vida toda destruída e quer passar profecia. E que pode falar outra coisa que tá me trazendo a memória aqui. No YouTube mesmo. Quantas mulheres profetizas só abrem o live que Deus vai trazer a bênção, que Deus vai operar na sua vida. Eu sei que você tá com problema na sua vida. Irmão, todo mundo passa problema. Todo mundo tem prova. Agora, se você pegar e ficar vindo lá, só fala de bênção. Aonde é que vai transformar a sua vida, irmão? Sabe o que vai transformar a sua vida? É você reconhecer suas falhas, é você conseguir ver mudança na palavra, conseguir ver que a palavra está se cumprindo na sua vida. Como? Hoje eu tenho amor, hoje eu estou tendo mansidão. Hoje, quando alguém se ira contra mim, eu fico calado. Eu estou tendo domínio. Sim, isso domínio é a prova que Deus está na sua vida. Agora, em relação a esse negócio das mulheres, Kleber, é muito sério isso aí. Virou bagunça. As mulheres, quando Paulo fala que as mulheres têm que ficar quietas, eu tenho certeza. Eu acho que Paulo viu isso daí. Ele falou, com certeza. As mulheres estão falando demais aqui dentro. Aí Paulo falou, pode parar com essas mulheres falando demais aqui. A mulher fala mais que o homem nasceu primeiro. Paulo, ele era observador. Ele é observador, eu acho que ele olhou e falou assim, mas como assim? Aí vem Filipe, viu como que é a doutrina de Filipe é outra coisa? As 4 filhas de Filipe eram profetisas, pode ler lá, está escrito. Não é isso que a Bíblia fala? Isso. As 4 filhas de Filipe. Filipe era um homem da igreja, doutrinador. Vê essas filhas dele falar, vê se ele casava, filha, profetiza aí. Nunca. Elas ficavam dentro de casa. Essas profetisas aí, que está nos últimos dias, só Deus. Missionários que abrem igrejas para ganhar dinheiro. Mas na casa chega um homem de Deus lá, só olha assim e fala assim, ó. Eu entrei num altar uma vez, tinha uma profetisa. Eu sentei do lado dela. Chamaram eu para pregar. Eu com manto branco, que eu amo usar aquele manto. Muita gente fala assim, por que você usa manto branco? Oxi. Perguntaria se eu tivesse só de azul. Eu uso a roupa que eu quiser. Concorda comigo? Se os macumbeiros usam branco, é deles. Eu não sou macumbeiro. Aí eu tava aqui, sentei com a roupa branca. Ela não conseguia ficar perto de mim. Ela ia para o banheiro toda hora. O espírito não batia. Sabe quando você fica bem perto assim, ó?
O cara tem que ser espiritual para aguentar o espírito aqui. Porque é uma coisa de ligação iônica. Aí peguei, ela começou, eu estava inquieta. Aí eu olhei para ela e disse: irmã, é o quê? Eu sou missionário e pastora. A senhora está transgredindo a palavra de Deus. A senhora tem que colocar um pastor aqui, está errado. Então, meus irmãos, há muitas verdades. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês. Vamos orar por eles, Fernando? Vamos. Vocês gostaram? Faz assim para eles, assim. Essas mãos estão limpas, viu, irmão? Para ensinar, viu? Glória Vocês a Deus. gostaram? Glória a Jesus. Tá? Então, gostei, olha lá. Gostei, amei. Tomara que vocês tenham alimentado. Você sabe por que, irmão Kleber, eu sou chato com o meu canal? Eu falo sempre para eles: seja inscrito em um canal só. Concorda comigo, Kleber? Porque nós ensinamos, fica esse ensinamento tão lindo, aí chega um cara lá, não! Aí vão, e esses mesmo que falam que glória a Deus, estão dando glória a Deus lá. Vou contar uma coisa para os meus inscritos aqui. Vocês são tão terríveis que eu falo prego contra a televisão. Eu vi um irmão falando: não tem nada a ver com televisão, é um jeito de passar a mensagem. Aí os irmãos, glória a Deus, os irmãos que escrevem aqui no canal falam glória a Deus lá também. Então por isso que eu não faço vídeo para ficar massageando inscrito, porque eles são os que mais te traem. Hã? Concorda comigo? Concorda comigo? Os inscritos é os que mais traem nós. A gente faz todas as coisas de Deus, Deus opera, Deus faz. Aí vem aqui esses inscritos assim, o mesmo que dá glória a Deus, dá glória a Deus lá também. E ainda fala que o homem é um homem de Deus, fazendo todo ao contrário do que nós ensinamos. Por isso que eu falo, essas pessoas que ficam em vários canais, a vida dela não andou. Vitor, você era inscrito só no meu canal, né? Sua vida mudou. Ou você segue eles ou segue nós. Então assim, não é verdade? Você concorda comigo? É a mesma coisa de você congregar em várias igrejas. Ou você está numa igreja de doutrina. Aí a palavra que você ouviu hoje, amanhã o pastor lá distorcer lá e você vai falar: oh, amém! Mas vamos ver qual é o Espírito Santo verdadeiro. O que convence, o que faz o homem amadurecer. Aconteceu com o Vitor. E o interessante é que aconteceu comigo. Só que igual tem gente que é inscrito no canal, tem 4 anos, né, pastor? Eu sou inscrito, não tem um mês, irmão. Um mês. Não tem um mês. Agora, por que o Vitor recebeu toda essa porção? É simples, meus irmãos. Olha, buscai continuamente, né? Não é hoje assim um vídeo, desligou aqui e vai lá no videogame. Não é nada disso. É você reservar, né? Vocês reservar para Deus, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos orar por eles? Vamos. Espero que tenham gostado. Vamos orar. Exaltado seja Deus. glorificado seja Em nome do Senhor. o nome do Senhor, seja Deus. Vamos lá. Poderoso Jesus e eterno Deus, nesse exato momento desligamos, ó Deus, os ensinamentos terrenos e celestiais. Como as tuas mãos, ó Deus, que brilha sobre toda a terra. Senhor, abençoa todo caído e cansado. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Espírito Santo, por estar conosco, ó Deus eterno, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então estamos unidos em seu momento. Dai, ó Deus, entendimento. Quebra todo mal. Sai, Satanás. Sai, chucaveira. Sai, pombagira do inferno. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Queima todo mal. Em nome de Jesus. Bom, Glória a Deus. eu vou me despedir agora e depois vocês fazem a despedir de vocês, amém? Bom, meus irmãos, eu vou aqui um individual aqui. Meus irmãos, obrigado por estar conosco. Deus abençoe a todos vocês. Receba a graça divina. Continue orando para o nosso irmão Abimael. Tem muitas coisas para nós fazer esse ano. Obrigado para os dizimistas ofertantes, que a obra está lá na Bahia. Precisamos ter mais mantimento como esse, né, irmão Kleber? Porque o tempo é breve, Jesus está voltando. E a igreja verdadeira ela vai permanecer. A igreja verdadeira vai permanecer. Então, eu agradeço a sua atenção. 1h18, passou assim, né, Kleber? A gente voou, né? Porque é o mundo espiritual. Fizemos um culto aqui, que é a pregação e revelação da 1h30, mais ou menos. E aí nós estamos aqui, vocês aí apaixonaram. Pode ver que não oscilou, sempre deu 670 pessoas, 680. Não oscilou, pessoas não saíram da live. E isso é importante. Eu louvo a Deus por vocês, eu amo vocês, mas eu tenho que exortar assim quando é. Amém? Vou aparecer mais vezes aí, né? Para nós comer um pouquinho do céu. Passar para o irmão Vitor aqui. Glória a Deus, irmãos. Eu queria agradecer ao pastor Júlio, agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui, de estar podendo ajudar os irmãos também. Porque assim como eu estou aqui, eu já estive aí atrás com vocês. Então hoje é uma honra para mim poder estar aqui
estar passando para vocês o que o Senhor me revelou através da vida do pastor Júlio. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos cada vez mais buscar o Espírito Santo, deixar a acusação vir mesmo sobre nossa vida, mas continuar firme na fé, na oração, clamando por almas, porque o reino de Deus é chegado e a gente tem que preocupar com a nossa salvação e com a do nosso próximo. Então Deus abençoe vocês. Vou passar para o nosso irmão aqui, o irmão Kleber, para estar despedindo também. Irmãos, agradeço a Deus, amém, por essa oportunidade, ao pastor Júlio, ao nosso irmão aqui, ao nosso irmão Victor, né? E eu quero lembrar uma coisa, como o Senhor Jesus disse: quem é da terra fala da terra. Quem é da terra fala de futebol. Quem é da terra fala de maquiagem. Quem é da terra fala mentira. Quem é da terra fala de prostituição, fala de morte, fala de desastre. Mas quem é do céu fala do céu. Amém? Então obedeça a verdade, irmãos. E qual que é a sua sensação de hoje estar atrás da telinha? Onde você Irmãos, maravilhoso diante de Deus. Eu senti a presença de Deus como pastor. Deus mostrou para o pastor. Realmente eu senti a presença do quarto homem que estava presente lá na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu senti o calor da presença dele. Foi muito forte. Em nome de Jesus. Amém? Vamos despedir deles. Ó, quando nós quando eu falar 1, 2, 3, nós vamos. Glória a Deus, igreja! Tá bonita a igreja? Não, tá linda, viu, gente? Tá bonita? Vocês vão se... Indo para Jesus. Vão se encantar quando vocês verem. Ao vivo, tá bonito. Não, tá maravilhoso. A igreja tá linda mesmo. É tudo que Deus fez, tudo o dizimista ofertante. Vocês verem, né, irmão? Aqui eu sou uma pessoa, assim, para encerrar aqui, lembrando, a pessoa, né, os irmãos vinham, às vezes, vinham aqui somente olhar uma lâmpada, e ali eu pagava a marmita e pagava o dinheiro. O irmão Vitor viu isso. Porque assim, e ele falou: não precisa de dinheiro, eu não quero. Eu falei: não, se você não pegar, a igreja vai passar por tribulação. O quê? Sim. Porque o Espírito Santo vai falar assim: ó, ele apertou a lâmpada e não foi pago. Isso é injustiça. E Deus não habita em injustiça. Então, a cada momento na igreja é minucioso, né, a percepção do Espírito Santo, né? Ele vê coisas que a gente passa batido para nós. Perfeccionista. Então, tem que pagar, tem que estar sempre dando valor ao suor do próximo, sempre ali deixa. Você que é o ofertante dizimista dessa obra, seja fiel. Tem muito trabalho, irmão, pra fazer na rua. Nós vamos para a rua agora, né? Vamos para a rua agora. Daqui a pouco vamos se alimentar e vamos para a rua já. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Quando eu contar até 3, vocês vão: glória a Deus, igreja! Esse glória a Deus, igreja pegou no YouTube, né? Pegou, né? Eu lembro quando eu fiz isso, quando eu acho que eu tava brincando com a Abner. E eu: glória a Deus, igreja! E todo mundo... foi algo que pegou no YouTube e viralizou, na verdade, né? Vamos lá, quando eu contar até 3, olha lá, todo mundo digitando: glória a Deus, igreja! 1, 2, 3. Glória a Deus, igreja! Pai do Senhor Jesus! Deus abençoe, fica na paz de orar e sem cessar, vigiar e sem cessar. Pai do Senhor, eu amo você. Beijo no coração, Pai do Senhor.